Olá, meus irmãos, uma boa noite para você que está acompanhando o nosso vídeo de hoje, domingo. Estamos aí para a nossa celebração a Deus, para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E eu quero, nessa oportunidade, fazer uma leitura de um salmo, que é o salmo de número 27. Esse cântico, aliás, esse salmo será o primeiro cântico que eu vou cantar aqui. E eu já até ensaiei esse cântico. Cadê os meus óculos? Será que eu consigo ler aqui sem os meus óculos? Confiança em Deus. Sem óculos é complicado. Eu não sei onde foi que eu deixei os óculos, mas vamos lá. Deixa eu distanciar um pouquinho a Bíblia aqui, senão não dá certo. Bom, o Salmo 27 diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar nos seus, ou na sua casa, ou na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu me tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que palavra extraordinária de Davi, em louvor ao Senhor. Que confiança, que esperança, que tranquilidade. Essa palavra, esse salmo, precisa estar nos nossos corações nesses dias em que nós estamos vivendo, nos últimos dias da igreja sobre essa terra. As coisas irão se complicar, as mentiras se multiplicarão, a maldade se multiplicará. Queridos, essa é a verdade para este mundo, porque essa é a palavra de Deus para este mundo. Paulo, ao escrever a Timóteo, disse: Timóteo, todo cuidado, porque nos últimos dias os homens serão mais amantes de si mesmos do que de Deus. Os homens preferirão as coisas erradas do que as certas.
Os homens procurarão obterem vantagens de maneira ilícita. E a igreja de Jesus estará nesse ambiente. E por isso, todo cuidado, Timóteo. Meus irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. A nossa esperança, a nossa confiança precisa estar na pessoa do Senhor Jesus e na sua palavra. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é desafiador para a igreja. Desafiador para a igreja. O mundo não ama a igreja. Portanto, se a igreja está caminhando com passos tranquilos em meio a esse mundo, muito cuidado. A igreja poderá estar sendo enganada, ludibriada, iludida com as palavras encantadoras e os encantos desse mundo. A igreja está no meio de lobos devoradores. Lobos não amam ovelhas, eles devoram a ovelha ou as ovelhas. A igreja está no meio de um sistema corrupto. Se a igreja está se dando bem e se aliançando às propostas desse sistema, muito cuidado, esta igreja poderá ter sido adulterada. E os crentes poderão não terem percebido isso. Que coisa terrível, irmãos. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo para que ele advertisse a igreja a qual ele pastoreava. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Essa é a grande verdade. Essa é a verdade bíblica para a vida da igreja e também para este mundo que vive em trevas. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas a esperança da igreja, a confiança da igreja está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não importa o rumo que o mundo possa vir a tomar, que os governos possam tomar. A igreja pertence a Cristo. O Senhor Jesus disse em sua oração sacerdotal: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no meio dessa malignidade toda. Tudo é permitido hoje em dia. Tudo é permitido hoje em dia. Mas a igreja deve seguir incontaminada, limpa, separada desse mundo de trevas, de mundo cruel. Então, esse primeiro cântico que eu vou cantar aqui, ele expressa a nossa confiança, a nossa esperança, a esperança que Davi expressou a Deus no Salmo de número 27. Então, eu quero neste momento cantar esse cântico e eu quero pedir que você me acompanhe aí. Em ti esperarei. Que cântico maravilhoso esse. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei. A quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará. Em sua tenda me esconderá. E sobre o rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei para ver Senhor, em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei.
coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor. Em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor. Em minha vida, em ti esperarei. Em ti esperarei. Em ti esperarei. Em ti esperaremos a Deus. Essa é a vida e a alegria da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esperar no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Me cobrirás com tuas penas, junto às asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, junto às asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio,
fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti, pois eu me escondo em ti. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que enviou a Jesus para nos garantir segurança, paz, tranquilidade. Olá, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa oportunidade eu quero, como eu disse no início desse culto, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, uma meditação que eu creio tem tudo a ver conosco no nosso dia a dia. E, portanto, eu quero neste momento ler uma passagem com os irmãos que está na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que a paz de Cristo domine os nossos corações e que sejamos agradecidos. Foi a palavra que Paulo ministrou ou enviou por carta aos irmãos da cidade de Colossos. Meu irmão, eu tenho certeza que você já percebeu como a maioria das pessoas nunca estão satisfeitas. Como elas demonstram insatisfação. Se está frio, meu Deus, que frio! Que frio é esse? Se está calor, misericórdia, como está quente. Se chove, oh meu Deus, que chuva é essa? Quando é que vai parar essa chuva? Existem aquelas pessoas que dizem, eu não suporto chuva, gente. Coração ingrato. Coração ingrato. As pessoas, pelo menos muitas delas, desenvolveram o hábito de reclamar. Não é que elas tenham necessidade. Elas desenvolveram o hábito de reclamar. Então elas reclamam, e existem pessoas que reclamam o tempo todo. Elas desenvolveram esse hábito. Elas passaram a viver assim. Porém, essas mesmas pessoas se esquecem de que nunca as coisas estiveram tão ao nosso favor, tão ao nosso alcance como hoje. As pessoas se esquecem como existem facilidades hoje em dia. Olha, se você olhar para o passado, e não precisa ir muito longe, você vai ver como as coisas eram diferentes. As coisas não eram ruins. Não, as coisas não eram ruins. As coisas não eram rápidas, como é hoje. Hoje as coisas são rápidas demais. Isso quer um exemplo? Veja bem. Veja como
como nós vivemos tempos de facilidade. Você tem o seu carro na garagem, mas mesmo assim, você pode se dar ao luxo de chamar pelo seu celular um Uber, mesmo tendo o seu carro na garagem. Eu já fiz isso. Mesmo tendo o carro na garagem, eu decidi chamar um Uber. Eu não vou usar o carro, eu vou de Uber. Alguns meses atrás, eu e a Simone viajamos e eu deixei o carro onde eu estacionei. Nós estávamos hospedados num lugar, eu deixei o carro e todas as saídas eu chamava Uber. Não, eu não vou de carro. Vamos chamar o Uber, que é mais prático e é rápido e é barato. E nós fizemos isso. Então, mesmo tendo o nosso carro na garagem, nós temos a facilidade, a praticidade de não usá-lo. E sabe o que é mais interessante? Quando nós usamos um aplicativo para chamar um carro, nós temos a opção de escolher o carro. Se quisermos até um carro de luxo, é só pedir e ele vem. Em 3 minutos, o carro está à sua frente para lhe atender. Olha que facilidade. Irmãos, particularmente eu gosto de coisas antigas. Eu gosto de carro antigo, eu gosto de casa antiga, eu gosto de lugares, de cidades. Por exemplo, eu prefiro mais assoalho de madeira do que piso cerâmico, o conhecido piso frio. A nossa igreja, por exemplo, eu gosto demais, porque ela é assoalho de madeira. Eu gosto. Não é? Tem gente que detesta, mas eu gosto. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com as músicas novas, as músicas atuais. Eu gosto das músicas dos anos 80. E por incrível que pareça, ou que possa parecer, eu sou mais os hinos antigos. Não é porque eu seja velho, não é isso, não. É porque eu vejo mais qualidade nos hinos, principalmente nos hinos evangélicos, do que nos atuais, infelizmente. Irmãos, a bem da verdade, nós temos saudades daquilo que vivíamos antigamente. Não é bem saudade do objeto e da situação. É da nostalgia, da lembrança. O que nos dá prazer é a lembrança, não é o carro antigo. E não é aquela casa que a gente morava. Não é aquela dificuldade de não ter um carro na garagem. Mas, na verdade, daquele sentimento. Não é? Não era. Nós não queremos voltar aos carros antigos. Convenhamos, né? Mas, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos, no culto passado eu já falei um pouco sobre o povo hebreu. E hoje eu quero novamente tocar nesse assunto, mas de maneira diferente. Irmãos, o povo hebreu viveu algumas centenas de anos como escravo. Deve ter sido uma coisa terrível. Muitos morreram naquela situação. Muitos sofreram debaixo dos pés dos egípcios, que não tinham compaixão, não tinham misericórdia. Homens e mulheres, jovens, crianças, sofreram a opressão, o castigo do Egito, a vara dos egípcios. O povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito. Mas, veja, irmãos, eu quero tratar com os irmãos sobre gratidão. Nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos sermos gratos a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. E Deus realizou coisas extraordinárias pelo povo hebreu em favor daquele povo. Assim que Deus liberta aquele povo pelas mãos de Moisés, pelo ministério de Moisés, passados apenas alguns meses, aquele povo começa a reclamar. E pelo fato do coração daquela gente estar
cheio de insatisfação, demonstraram a Moisés e ao próprio Deus, que os havia tirado do Egito, a sua ingratidão. Olha que coisa estranha. Moisés trabalhou por aquele povo. Moisés ousou confiar em Deus e foi ao faraó. Deus agiu em favor daquele povo. O povo havia assistido a todo o agir de Deus contra o Egito, quando as 10 pragas foram lançadas contra aquela gente, contra aquela nação. Mesmo assim, mesmo tendo todo o motivo do mundo para estarem agradecidos e satisfeitos, ousaram dizer a Moisés palavras cruéis e ainda mais ao Senhor Deus. Êxodo capítulo 14. Vamos dar uma olhada lá, meus irmãos. Irmãos, eu estou trazendo este assunto para a igreja porque, por vezes, mesmo como crentes, nós somos ingratos. Nós reclamamos demais. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 11. Abra sua Bíblia aí, irmão. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 11, está escrito assim: E disseram a Moisés, o povo disse a Moisés, foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso, Moisés, não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir aos egípcios? Pois teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje. Porque nunca mais vereis os egípcios, que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós. Por isso, acalmai-vos. Meus irmãos, que palavra! Como é que aquela gente pôde reclamar depois de terem visto Deus ter feito coisas tão extraordinárias? Deus havia realizado coisas extraordinárias no meio daquela gente. Eles haviam não apenas visto a ação de Deus, mas essa ação os havia beneficiado. Primeiramente, Deus ouviu o clamor deles, depois desceu até eles e agiu em favor deles. Aquele povo clamou por socorro. Aquele povo orou a Deus pedindo que ele intervisse na situação. Aquele povo estava sofrendo e eles precisavam de socorro. No entanto, meus irmãos, eles estavam dispostos e prontos a escolherem a vida no Egito, o que significaria uma vida de sofrimentos e horrores. Hoje, meus irmãos, é muito comum encontrarmos pessoas sofrendo, famílias inteiras sofrendo. Quando essas pessoas se aproximam de nós e compartilham conosco o sofrimento em que estão, nós nos compadecemos, nos envolvemos. A igreja se compadece, a igreja se envolve. Muitas pessoas sofrem porque simplesmente decidiram, escolheram o caminho do sofrimento, o caminho da tristeza e da dor. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, escreveu o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O profeta escreveu o seguinte: enganoso é o coração
mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhecerá o coração do homem? Só Deus. Só Deus. Viver uma vida de satisfação, muitas vezes, é um desafio até mesmo para nós que somos crentes. Sermos gratos a Deus pelo que temos, ainda que o que temos possa ser pouco aos nossos olhos, não é tão difícil como parece ser. Até porque Deus deseja que sejamos gratos, até pelo que não temos. Irmãos, Deus espera que sejamos gratos, até mesmo pelo que nos falta. A Bíblia nos apresenta um homem chamado Jó. E a Bíblia diz, logo no primeiro capítulo do livro de Jó, que esse homem era um homem reto, íntegro e temente a Deus. A Bíblia dá testemunho desse homem. Um homem reto, íntegro e temente a Deus. Mesmo assim, mesmo sendo este homem quem era, ele passou por momentos de intensa angústia e dor, mas nos deixou provas de que era grato a Deus, mesmo em momentos de intensa dor e tristeza. Irmãos e minhas irmãs, para qualquer um de nós, muitas vezes, até mesmo a perda de um objeto é capaz de nos encher de tristeza e produzir em nós ingratidão. Porém, esse homem, Jó, quando se viu diante de uma profunda dor, da mais profunda dor, ele demonstrou gratidão e fé a Deus. Meus irmãos, livro de Jó, capítulo 1. Vamos conferir o que eu estou falando para os irmãos. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, dos versículos 18 ao 22. Jó, capítulo 1, versículo 18 ao 22, está escrito assim: enquanto ele ainda falava, enquanto um mensageiro dava uma notícia ruim para Jó, eis que chega outro, antes que o primeiro terminasse, eis que chega outro e diz assim, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou, dizendo: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Meus irmãos, nós precisamos compreender uma verdade na vida desse homem. Uma verdade que está sendo compartilhada conosco nessa noite. Jó não perdeu o seu celular. Jó não teve o seu celular roubado, irmãos. Jó não teve o seu carro roubado. Não teve a sua casa invadida. Jó não perdeu aquele investimento
que ele havia feito na Bolsa de Valores. Não foi isso que Jó perdeu, meus irmãos. Jó perdeu em um só dia todos os seus filhos. Todos os seus filhos morreram, irmãos, em um só dia. E em um só dia, Jó teve de enterrá-los. Será que nós conseguimos compreender a dor desse homem? Será que nós conseguimos compreender o que de fato aconteceu na vida desse homem, irmãos? Sem falar das demais coisas que ele sofreu. Irmãos, como igreja de Jesus, será que nós estamos prontos a sermos gratos a Jesus pelo que Ele tem feito por nós, irmãos? Eu não estou fazendo essa pergunta para julgar você, meu irmão, porque eu preciso me incluir nessa pergunta. Será que o coração do Daniel, será que Deus, ao olhar para o coração do Daniel, ele irá encontrar gratidão? Porque, irmãos, Deus tem feito muito por mim. Deus tem feito muito pela nossa casa. Deus tem feito muito pela nossa igreja. Irmãos, eu posso não acompanhar você no seu dia a dia. Eu posso não frequentar a sua casa. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem feito muitas coisas por você. Mas então, por que nós reclamamos tanto? Por que há tanta facilidade em nosso coração para reclamarmos? Reclamamos do carro, reclamamos da casa, reclamamos do trabalho, do nosso emprego, reclamamos do salário. Irmãos, por vezes nós reclamamos até da igreja. Mas, queridos, você há de concordar comigo. Deus tem feito grandes coisas pela nossa igreja, embora as portas da igreja estejam fechadas. Deus tem realizado grandes coisas no nosso meio. Por que temos tanta facilidade para reclamarmos e tão pouca disposição em sermos gratos? Irmãos, há crentes reclamando até da live no Facebook. Há crentes reclamando: não é live, é vídeo. Isso eu não quero. Isso eu não gosto. Olha, sabe uma coisa que nós precisamos desenvolver na nossa vida? É sermos mais prestativos, é nos oferecermos mais, é nos doarmos mais, é oferecer mais, é trabalharmos mais, é sermos mais úteis na obra do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nesse mundo. Agarre o Evangelho, proclame o Evangelho, pregue mais, reclame menos, agradeça mais, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. E nós não temos dúvidas disso. Meus irmãos, eu quero ler mais uma vez as palavras de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15.
E logo em seguida eu quero orar, agradecendo a Deus por esses minutos que nós tivemos aqui, louvando a Deus e compartilhando a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmãos, ser agradecido é um mandamento, é uma ordem do Senhor, é uma ordem da sua palavra. E como crentes, faremos bem em cumprir a palavra do Senhor. Eu quero neste momento orar, agradecendo a Deus por esses momentos que tivemos. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, sua família, abençoe os seus negócios, o seu trabalho, abençoe o teu salário para que ele renda e que ele te dê sabedoria para que você possa investir bem o dinheiro que você ganha trabalhando. Vamos orar. Sim, meu irmão, não esqueça de orarmos uns pelos outros e também de orarmos por nossas crianças. Por nossas crianças. Para que o Evangelho de Jesus floresça naqueles pequenos corações. Vamos orar. Senhor Deus, eu sou grato a Ti em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de cantarmos louvores ao Teu nome, Senhor. Também de olharmos para a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra nesses poucos minutos. Senhor, ensina-nos a sermos gratos a Ti. Ensina-nos, Senhor, a servirmos ao Evangelho. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, o meu pecado. Santifica, Senhor, a minha vida. Santifica a igreja. Lava-nos no precioso sangue de Jesus, para que sejamos limpos dos nossos pecados e culpas. Senhor, olha para o Brasil, para a nossa nação, ó Deus. Toma conta da nossa nação. Põe por terra toda mentira, tudo aquilo que tem sido dito à nação e que possa não ser verdade. Põe, Senhor, a Tua palavra sobre esta nação. Põe por terra também aqueles que mentem para o povo. Aqueles que tentam impedir o avanço do Evangelho e da igreja. Trate, ó Deus, com essa gente. Põe as Tuas mãos de misericórdia sobre a igreja hoje, como o Senhor teve misericórdia do Teu povo, o povo hebreu, quando os tirou do Egito, quando os libertou da opressão do faraó, da opressão da escravidão. Livra, Senhor, o Brasil, livra o Teu povo no mundo, daqueles que trabalham, batalham e guerreiam contra a Tua palavra e o Santo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Pai, dá-nos uma semana na Tua presença. Enche-nos da Tua presença e da presença do Espírito Santo, para que sejamos homens, mulheres, jovens e crianças, crentes em Jesus, agradáveis a Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos e filhas, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus. É assim eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que tenhamos uma semana na presença de Jesus. Até o nosso próximo culto, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, grande abraço.